Saudações cordiais, amados amigos. Hoje eu trago uma reflexão profunda para vocês, assim como tenho feito nos outros momentos. Mas esta aqui é muito profunda. Será que há possibilidades de alguém estar perdido dentro da igreja? Vamos colocar como título desta reflexão: perdido dentro da igreja. Há possibilidade de alguém estar perdido dentro da igreja? Caso haja esta possibilidade, qual seria o seu posicionamento em relação a essa questão? Qual seria o seu pensamento em relação à sua vida desde que você conheceu a Jesus Cristo? Desde que você entregou a vida a Jesus Cristo? Qual seria o seu pensamento em relação a esta questão? No verdadeiro sentido da coisa. Será que você ainda continua mantendo aquela relação favorável com Cristo? Qual é o seu pensamento em relação à questão? Há possibilidade de alguém estar perdido dentro da igreja? Qual é a avaliação que você faz da sua vida? Você está salvo ou perdido? Está lá a caixa dos comentários, mas esta é uma questão profunda que cada um não precisa de colocar nos comentários. Reflita por si mesmo. Em função daquilo que você faz, será que você está salvo ou está perdido? Em função do seu comportamento, agrada a Deus ou não? A resposta é sim. Há possibilidade de alguém estar perdido dentro da igreja, assim como Judas estava perdido ao lado de Cristo. Pedro, por pouco se perdia ao lado de Cristo. Judas comungou da Santa Ceia com Cristo. E Cristo lavou os pés de Judas. Cristo partiu o pão com Judas e comeram até no mesmo prato. No entanto, ele já estava perdido. Ele teria a possibilidade de poder se salvar, mas não reconheceu o Salvador. Ele simplesmente decidiu se perder para sempre. Pedro decidiu voltar. Negou o seu Senhor, negou a sua identidade 3 vezes antes que o galo cantasse. E Jesus já havia advertido a ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro resmungou com Cristo. Não, mestre, talvez João, fala com esses outros aqui, Mateus, os outros. O senhor sabe que eu não te vou rejeitar. O senhor sabe que eu mesmo sou o cara. Eu fico sempre perto de si e sabe muito bem. Pedro, esse não é tempo de piadas. Não estamos a brincar, amigo. Eu estou a te falar de coisas sérias. Algumas vezes, pessoas dentro da igreja tratam os assuntos de Cristo na desportiva. Há momentos para brincar. Há momento para tratar as coisas com seriedade. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1 para lá, a Bíblia diz claramente que há um tempo para tudo na vida. Momento de se alegrar, momento de chorar, momento de viver, momento de morrer. Há tempo para tudo. Pedro havia misturado esses momentos. Na vida, às vezes misturamos também os momentos. Não conseguimos separar as coisas. Não conseguimos separar os momentos. Que este é o tempo que devemos tratar as coisas de forma séria. Este é o tempo de brincadeiras. Não estamos a dizer que o cristão não brinca. O cristão brinca, e muito. Mas tem que saber separar as coisas. Pedro não estava a separar as coisas. Jesus disse claramente para ele: amigo, o assunto é sério. Este não é tempo do cristão brincar. Tanta coisa que está acontecendo no mundo está a mostrar claramente que já não há tempo para nada. Não há tempo para brincar. E não é o tempo para nos divertirmos ainda. É tempo de refletirmos profundamente a respeito da nossa vida. Como é que está a nossa relação com Deus? Será que nós estamos a ter boa relação com o nosso maravilhoso Mestre? Estou ou não salvo?
Se não estou salvo, eu estou perdido. Mas não é o desejo de Deus que alguém se perca. Deus quer salvar a todos nós, mas cabe a você estar ou não do lado de Jesus. Há sim possibilidade de alguém estar perdido dentro da igreja. Pedro, quando esteve sentado com aqueles homens lá, apareceu uma criança e disse: esse senhor, do jeito que sentou, maneira de olhar, falar, Jesus. E Pedro disse: não, eu não conheço esse Cristo que você está a dizer. Já havia se esquecido de que Jesus já viu o advertido. Ele estava com medo de ser morto. Algumas vezes nós somos assim. Nós vivemos com medo de morrer e nos esquecemos de que Jesus já morreu por nós e ressuscitou. E ele disse: se morremos nele, naquele dia quando ele vier nas nuvens dos céus, nós seremos ressuscitados. É o que a Bíblia diz, claramente a Bíblia diz isso. Não quero que vocês ignorem aqueles que dormem. Eis que a trombeta de Deus soará, todos aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se vão ressuscitar primeiro, significa que é um grupo que vai ressuscitar em segundo plano. Aqueles que tiverem sido encontrados mortos em Satanás vão permanecer ainda no pó. E os que tiverem sido encontrados vivos em Satanás vão ter que morrer para estar no mesmo estado daqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás. Dos vivos em Cristo serão reunidos com aqueles que terão sido encontrados mortos em Cristo, que terão sido ressuscitados. Esse é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 até 16, 18. Pode ler até lá, orai sem cessar. Então, todos esses vão ser reunidos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52 até 56 diz claramente que no abrir e fechar de olhos, aqueles que terão sido ressuscitados e aqueles que terão sido encontrados vivos, no abrir e fechar de olhos, serão transformados do corruptível para o incorruptível. Duas coisas que a Bíblia menciona. Não fala da cor da pele, mano. Não. Fala da mente que pensa coisas que não prestam, às vezes. Deixaremos de pensar coisas que não prestam. Nós passaremos a pensar coisas só que prestam. Este corpo que hoje morre, deixaremos de morrer. Seremos imortais. Apenas esses pontos que a Bíblia nos apresenta. E deixa isso muito bem claro. É assim que o processo vai acontecer. Pedro estava com medo de morrer. Havia se esquecido da promessa do mestre. Mas em todo caso, apareceu mais alguém e disse: este aqui, o jeito dele é Cristo mesmo. Olha, quando você tem comunhão com Cristo, vive com Cristo, ama a Jesus, até a sua forma de falar, de se portar e de olhar para as coisas, tratar as coisas, será tal igual Cristo. Jesus tem que ser o líder da sua vida. Jesus tem que ser o líder da minha vida. No lugar de ser salvador pessoal, ele tem que ser o líder, o que comanda a minha vida. E assim era a vida de Pedro. Sei que chegou no momento, a identidade de Cristo, Cristo quer dizer, Cristo havia impresso a imagem dele nele de forma exata, ele já não estava a aguentar. Já não estava a aguentar. Era muita pressão. É ele. Ele recusou, rejeitou a Jesus, a sua própria identidade, 3 vezes. Deus Pai, negou o Pai, negou o Filho e negou o Espírito Santo. 3 vezes. Depois de ter recusado 3 vezes, o galo cantou. E ele se lembrou das palavras de Jesus. E estavam diretamente proporcionais os olhos de Cristo e os de Pedro. Pedro se lembrou exatamente do que Cristo havia falado. E o olhar de Cristo, há um livro intitulado O Desejado de Todas as Nações e o livro Vida de Jesus, que dizem o seguinte, estes 2 livros, na verdade o Vida de Jesus, podemos dizer que é o resumo, é uma parte daquilo que está no livro Desejado de Todas as Nações. Cristo olhou para Pedro, não com olhos de julgamento. Não te falei? Não foi assim. O espírito de profecia diz que aquele olhar foi tão penetrante que Pedro sentiu-se comovido e conseguiu perceber que não, era um olhar de perdão. Filho, não importa quantas vezes você me negou, estou aqui para ti. Sinceramente, Jesus é outro nível. Jesus é incomparável. Jesus não tem comparação. Não tem comparação, nosso mestre.
E assim foi. Pedro está salvo. É este que Cristo confiou a sua missão de pregar o Evangelho. Cristo, depois de ter morrido e ressuscitado, Pedro achou que tudo havia acabado. É esse Pedro mesmo que estava lá. Voltou no rio para pescar. Jesus foi para lá, avistou com ele. Pedro não estava a reconhecer exatamente, mas depois de um papo ele reconheceu. Porque Cristo fez de novo 3 perguntas. Lembra-se de que o Pedro havia rejeitado a Jesus 3 vezes? Jesus fez 3 perguntas de novo. Para tentar fazer chama-se um update. Fazer uma atualização da mente dele. Acho isso, né? Update. Uma atualização. É isso mesmo. A mente do Pedro. E assim aconteceu. O que Deus fez? Jesus perguntou, fez aquelas perguntas. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, você sabe, esse papo aí... Você sabe, desde muito. Eu mesmo, vale a pena. Eu te amo. Você sabe disso mesmo. Sim. Aquele jeito dele. Não estava a perceber que aquele era assunto sério. Não era brincadeira, não. Ele estava levando a desportiva. Claro, ser extrovertido não é problema. É muito bom. Cada um tem o seu temperamento característico. E é muito importante que cada um tenha o seu comportamento e o seu temperamento característico. Mas às vezes precisamos de controlar. Olha, cada temperamento tem a sua parte positiva e negativa. É importante. Pedro era sanguíneo, muito sanguíneo. O João era muito fleumático. Por aí, colérico. Era colérico. Sim, muito colérico. Cada um tinha o seu temperamento característico. Alguns eram fleumáticos, outros eram supina. Por aí vai. Esses são os temperamentos que cada um possuía. Mas Pedro estava levando a desportiva. Jesus fez a segunda pergunta. Pedro, tu me amas? Ah, mestre, esse papo até hoje você não percebeu? Eu mesmo não vale a pena, eu te amo. A última pergunta, Pedro, tu me amas? Ah, Pedro ficou triste, porque percebeu que esse assunto de repetir várias vezes, Jesus quando repete várias vezes, o assunto é sério. Ele percebeu, ficou triste. E o Senhor Deus deu-lhe uma responsabilidade. Pedro devia ser o líder da igreja de Deus. E assim foi. Pedro foi o grande líder da igreja de Cristo. E Pedro é aquele que foi sacrificado, foi martirizado. Aquela morte que ele tinha medo. Ele teve que passar por ela. Porque é assim como acontece. Quando alguém entrega a vida a Jesus Cristo, não tem como, você tem que sacrificar a vida por ele. Ele sacrificou por nós, então você tem que sacrificar por ele também. Em todo caso, Jesus vai morrer conosco. Vai entrar nesta situação conosco. Nós vamos sentir o prazer na morte enquanto Jesus estiver conosco. Os jovens lá na Babilônia, eles se lembram? Foram lançados na cova, ali na fornalha ardente. Cristo estava com eles lá. Daniel estava lá na cova dos leões. Cristo estava com ele lá. Os mártires no passado foram queimados. João Hus, Jerônimo e outros, Wesley, por aí vai, foram sacrificados. Não que Cristo não estivesse com eles. Cristo estava com eles lá. Primeiro mártir, Abel, foi morto pelo irmão. Cristo estava lá. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Não havia mais nada para Abel fazer. Abel já havia feito a parte dele. Então devia descansar. Não é? Então Pedro reconheceu e voltou. Judas não quis. O João Zebedeu, se não tivesse sido transformado por Cristo, estaria perdido também dentro da igreja, ao lado de Cristo. Ele tinha um temperamento explosivo, por isso ele foi conhecido como filho do trovão. Significa que o temperamento dele era muito pesado, mas precisou de ser transformado. Nós também precisamos de uma transformação diária da parte de Cristo. Uma santificação diária da parte de Cristo. Não devemos levar tudo na desportiva. Nós temos que considerar certas coisas. É possível sim estar perdido dentro da igreja. Lá nos comentários, mencionem outras características. Quais são as características de uma pessoa que está perdida dentro da igreja? E o que é que nós podemos fazer para ajudar uma pessoa que está perdida dentro da igreja? Se a gente consegue ver que o jovem está perdido dentro da igreja, o que é que nós podemos fazer para poder ajudar a este jovem? Um jovem que troca de irmãs
que anda com muitas moças dentro da igreja, fora da igreja, esse está perdido dentro da igreja. Porque não sabe o que quer. E ele não sabe que está ao serviço de Satanás. É Satanás que utiliza jovens, homens tanto como mulheres, para poder desgraçar a vida das outras pessoas. Um jovem que desgraça a vida de meninas. Sabe, os homens quando descobrem que aquela menina andou com o fulano, já não vão para lá. A menina vai envelhecer sentada lá na igreja. Às vezes tudo bem, você era inocente, não sei o que, pela graça de Deus você pode casar, mas já vai ser uma situação dolorosa, porque no seu lar, no seu casamento, às vezes você vai fazer comparações. Se tiver se envolvido sexualmente com o tal jovem, você vai fazer comparações quando estiver já com seu marido. Isso vai te atormentar por toda a vida. Não só menina, os homens também passam por isso. Então, como filhos de Deus, precisamos tomar providência disso. É possível sim você estar perdido dentro da igreja. Se você troca irmãs, você troca irmãos dentro da igreja, você está perdido dentro da igreja. Não importa se você canta, se você prega, se você ensina, não importa. Deus pode te autorizar, Deus pode permitir que você pregue, cante, ensine, ore. Deus pode permitir que você faça essas coisas enquanto o Espírito Santo não está em ti. Você pode fazer todas essas coisas possuído por demônios. É normal isso. Amigo, estou a dizer assim. Quando Pedro foi possuído por Satanás, quando estava perto de Jesus Cristo, os outros nem perceberam, estavam a pensar que Pedro está sendo usado pelo poder de Deus. Jesus, o único, o mais atento de todos, conseguiu perceber quando o Satanás estava a falar. A dizer, Jesus Cristo, você tem que ter misericórdia de ti, não pode fazer isso contigo. Satanás queria tentar proibir Jesus Cristo de morrer por nós. Era para estarmos perdidos para sempre. Satanás estava a proibir a Jesus, utilizando o próprio discípulo de Jesus Cristo. Aquela prática que ele usou no jardim, o reptilianismo. Aquela prática satânica da encarnação. Chama-se, quando estivermos a falar de espiritismo, vamos falar sobre isso. A prática que Satanás utilizou lá, de usar o réptil para se comunicar com a mulher. É a mesma coisa que ele estava a fazer, usar Pedro. Todo curandeiro, todo falso profeta é usado do mesmo jeito. Aquilo que aparece para ele não é pessoa que morreu. Porque a pessoa quando morre não sabe o que está acontecendo aqui fora. Aquilo que aparece são demônios. Porque existem demônios que fazem esse trabalho. Chamam-se anjos amigos lá, nas facções ocultas lá. Anjos amigos são os que fazem, que têm a função de se personificar nas pessoas que já morreram. Se personificar. Mas não são aquelas pessoas. Estão a ver? E ele usou Pedro do mesmo jeito assim. Jesus sabia que isto aqui é demônio. E expulsou a Satanás. Sabe, você pode estar na igreja possuído por demônio. Pregar e ensinar tudo enquanto está sob efeito demoníaco. É possível. Mas Deus não quer que você permaneça assim. O desejo de Deus é que você entregue a vida a Ele. Deus quer que nos mudemos de postura. Deus quer que a gente mude e viva de acordo com os seus princípios. Sim, é possível que alguém se perca esteja perdido dentro da igreja. Mas a pessoa pode se recuperar? Sim, pode sim se recuperar. Se conseguir ouvir a voz de Jesus Cristo e voltar a entregar a vida a Jesus Cristo, sim, pode estar salvo dentro da igreja. Coloquem lá nos comentários aquilo que vocês acham. Quais são as características de uma pessoa perdida dentro da igreja? E o que é que podemos fazer para ajudarmos uma pessoa perdida dentro da igreja? Se alguém estiver perdido dentro da igreja, o que é que podemos fazer para poder auxiliar a esta pessoa? Amados amigos, como eu disse, era apenas uma reflexão. Esta foi a reflexão do dia de hoje. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de vocês e que vos possa abençoar para todo o sempre. Passem bem, até a próxima.